Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE aprova contas de contrato firmado com a Secretaria Estadual de Cultura. Membros do tribunal participam de qualificação com o filósofo Luiz Felipe Pondé. O palestrante também falou a servidores e sociedade. Agora, no TCE Notícias. Tomada de contas da Secretaria de Cultura é julgada regular pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, mas com determinação. Veja os detalhes desse processo. Analisada em sessão ordinária, a tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura em razão da ausência de prestação de contas do Contrato de Fomento à Cultura 139/2007 para a realização do projeto intitulado Individual Jonas Barros, firmado entre o órgão gestor e o proponente cultural Jonas Ferreira Barros. O relator do processo, o conselheiro Walter Albano, que teve seu voto lido pelo conselheiro substituto Isaías Lopes da Cunha, identificou que as contas do convênio foram apresentadas corretamente. Em relação à sua prestação de contas, vejo que o proponente apresentou de forma adequada, como também cumpriu sua obrigação contratual quando informou a utilização dos recursos recebidos e indicou os resultados e a repercussão sociocultural do projeto. O conselheiro ainda fez determinação à Secretaria de Estado de Cultura para que excluam o nome do proponente do seu cadastro de inadimplentes. O filósofo e médico Luiz Felipe Pondé, conhecido em todo o país, esteve em Cuiabá e conversou com membros do TCE. Na ocasião, falou sobre o comportamento e as mudanças no mundo atual. Confira. Os conselheiros substitutos e procuradores de contas participaram da qualificação ministrada pelo palestrante Luiz Felipe Pondé, considerado um dos mais importantes filósofos brasileiros. Ele falou sobre a transformação de comportamento e tecnologia e como lidar com o conhecimento. Focar nesse cenário geral do mundo em transformação, das formas de lidar com isso a partir da produção de conhecimento e um pouco também o que isso impacta o servidor público, quer dizer, que é alguém que agora, cada vez mais, vai ser tanto responsável por levar essa ferramenta de transparência para a população, quanto ele mesmo vai estar submetido a essa ferramenta de transparência. A capacitação para membros do Tribunal de Contas faz parte do planejamento estratégico e já é realizada há 3 anos. O conselheiro substituto junto à presidência, Ronaldo Ribeiro, enfatiza a importância dos conselheiros receberem essa palestra. Excelente, é no nível de profundidade enorme, mas é com a reflexão, entendeu? É completamente diferente daquele padrão que a gente está acostumado com aula, com slide e tudo mais. É para a gente fazer uma introspectiva e repensar nós mesmos e nós com a relação com os demais profissionais que nós atuamos. E não foram só os conselheiros do TCE os contemplados com a aula palestra do filósofo. Por meio do programa de ensino à distância, o EAD, servidores e sociedade também tiveram um momento com o renomado escritor brasileiro Pondé. A transparência é um caminho sem volta. Essa foi uma das reflexões repassadas pelo filósofo, professor, escritor e colunista Luiz Felipe Pondé, em meio às ponderações feitas nas palestras Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes e Gestão do Conhecimento, um Desafio Necessário, iniciativa realizada na Escola de Contas e voltada a servidores e sociedade em geral. Segundo o palestrante, diante do avanço tecnológico, o cidadão cada dia mais vem sendo bombardeado com informações e dados, muitas vezes ao alcance dos dedos, por meio do celular. A tendência é que o Estado e o mercado cada vez mais tenham uma convergência no uso de ferramentas de informação. Isso deve produzir cada vez mais transparência nos processos, portanto, todo mundo vai ser vigiado. Servidor público, gente que trabalha no mercado, vigiado por quem? Não por uma pessoa, mas porque o próprio sistema informacional produz transparência.
No serviço público, também não é diferente. O filósofo lembra que não cabe somente aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, exercer a fiscalização. Você não pode, digamos assim, fiscalizar a justa conduta do Estado, ou seja lá de quem for, só com os órgãos oficiais. Mais ou menos, a gente pode fazer uma analogia. Você não pode, por exemplo, evitar a violência contra a mulher apenas com lei e polícia. Se a população, se os homens não participam disso, não se envolvem com isso, você não tem como evitar. Então, a ideia de que o Tribunal de Contas de Mato Grosso estimula a própria população, ser uma espécie assim, de servidor não oficial do Tribunal de Contas, eu acho que é uma tendência necessária mesmo. Para o Tribunal de Contas, que foi anfitrião do evento, esse tipo de reflexão é imprescindível para entender e melhor conviver com essa nova realidade. O conhecimento não é só uma coisa técnica, é você também filosofar, você imaginar cenários. E para você planejar o futuro da instituição, você precisa imaginar cenários e analisar o contexto atual. Então, nesse sentido, é importante umas palestras mais filosóficas, reflexivas, para nos trazer mais ganhos, mais conhecimento. Na ocasião, o público ainda fez questionamentos ao palestrante. Esse diálogo aberto, promovido com o reconhecido filósofo, foi elogiado. Eu sigo ao professor e filósofo, e é uma pessoa que tem uma profundidade em suas ideias maravilhosas. Eu acho que são importantíssimos nestes momentos de crise, tanto seja nacional como estadual. É interessante para que nós possamos entender como agir ou como nós podemos ser mais produtivos, apesar de precisarmos dessas informações, mas como não deixar que isso afete tanto o nosso comportamento no dia a dia e nas nossas relações pessoais. Eu acredito que eu possa me aperfeiçoar com essa palestra, né? E aplicar no meu dia a dia. A iniciativa que lotou a Escola de Contas ainda foi transmitida ao vivo pelo portal e pelo Facebook do TCE. O professor também distribuiu autógrafos e tirou diversas fotos. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, né? O www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até segunda-feira. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.